numa tocada automática, muitas vezes, daquilo que foi colocado para nós como bom, como legal, como interessante, e aí a gente se desconecta daquilo que a gente realmente veio para fazer, para viver, para aprender, e é através do silêncio e através do autoquestionamento que a gente começa a descobrir se de repente aquilo por que a gente tá sofrendo, porque de repente tu tá sofrendo por uma parada que nem é o que tu quer genuinamente, mas tu tá sofrendo por uma parada meio que imposta pra ti, né? Então, a gente precisa questionar isso, o quanto que é idôneo do nosso coração, o quanto que é autêntico pra mim, aquela escolha que às vezes eu tô sofrendo por, e o quanto que de repente eu tô fazendo uma tocada que acharam que era bom pra mim, que é adequado pra mim na vida da sociedade, e no fim eu nem quero, e às vezes eu tô sofrendo por aquilo, pra ser adequada, para as pessoas olharem e acharem que a minha vida é bacana, pra eu me sentir realizada socialmente, né? E a ideia, gente, é a realização pessoal. Ai, Ana, mas isso é ser egoísta? Eu pensar na minha realização pessoal? Isso não é ser egoísta, né? Porque quando eu tô me realizando pessoalmente, eu tô feliz, quentinha, cheia de amor aqui dentro, eu vou, transbordar nas pessoas tudo isso que eu tenho sobrando em mim, e vou ter relacionamentos saudáveis e legais, também permitindo que o outro simplesmente seja quem ele é. Porque quando a gente não se aceita, quando a gente não gosta do que tem aqui dentro, quando a gente não consegue expressar, porque a gente nem conhece o que tem aqui dentro, a gente tá sempre também julgando o outro, achando que o outro não é suficientemente bom, achando que o outro deveria se comportar de uma maneira diferente, né? Então as pessoas dizem assim, mas pra se relacionar tem que ter muita convergência, né? Tem que ter muito a ver. As pessoas meio que acham que tem que ter um negócio do gêmeo, né? Tem que ser meio igual. E eu digo pra vocês que não, eu tenho acreditado cada vez mais diante do meu trabalho, das coisas que eu tenho vivido e estudado, que não precisa ser igual, mas precisa ter o mesmo nível de reciprocidade, proporcionalidade, respeito e que as duas pessoas estejam tendo vidas interessantes, para que possam ter sobre o que contar, para que possam falar sobre si com alegria, para que possam compartilhar uma existência que consideram que vale a pena, que é bacana, que é legal, né? Então, a ideia é sempre que vocês vêm ver o meu trabalho, ou vir aqui, me ouvir falar, trocar ideia comigo, é que vocês possam questionar dentro de vocês a maneira de fazer, né? Que vocês possam realmente trazer para vocês a verdade intrínseca aí e não ficar buscando fora. A minha ideia nunca é uma ideia pronta do tipo, agora vocês vão lá e fazem assim, porque isso aí vai garantir para vocês serem muito felizes. Eu acho que isso todo mundo faz de alguma maneira e eu não quero fazer isso. Eu quero dizer que a resposta está dentro de vocês e que o autoquestionamento é algo muito importante e que ter mais perguntas do que respostas é fundamental para um princípio de autoconhecimento, que o autoconhecimento ele pode ser realizado de maneiras muito simples e que basta ter essa vontade aí dentro, basta ter esse desejo, basta tu fazer um decreto para ti, de que tu realmente vai se ancorar nisso, que tu realmente quer começar uma viagem sobre esse processo de olhar para si, se conhecer, se craquelar, né? Aquele processinho que às vezes dói, porque às vezes a gente mexe na feridinha ali que secou e tem pus embaixo, e daí vai ter que tirar a casquinha, limpar, porque é alguma coisa que a gente deixou passar. A gente começa a mexer lá nos nossos processos inconscientes, na nossa infância, na relação com o pai e com a mãe, daí as pessoas vão ao consultório e falam, mas Ana, eu tô aqui pra falar do meu trabalho, o que tem a ver, assim, não queria muito falar do meu pai e da minha mãe, meu trabalho minha questão é profissional. Aí eu explico, né, que a gente é uma unidade, que não existe isso, né, tipo, desmembrar. Se eu tô tendo uma dificuldade ali no meu trabalho, deriva de coisas que eu vivi durante a minha vida. Deriva de um funcionamento que eu fui criando e de exemplos e modelos com os quais eu vivenciei. E de dogmas e paradigmas e coisas que eu acredito serem eu e não são. São ideias, são crenças, são visões sobre mim, sobre a vida, sobre os outros. Porque o que eu sou realmente é quando eu silencio, é algum processo meditativo ali comigo, que eu consigo me sentir e eu descubro a pessoa que eu sou. Eu descubro mais o que eu desejo fazer no mundo a partir do que eu sou. Mas as pessoas vão vivendo no automático, fazendo o que esperam que elas façam, sem conexão nenhuma com esse sentir, com esse ser, simplesmente calcadas no fazer, no ter, no obter, no sucesso. O que é sucesso para vocês, gente?
Sucesso para mim é ter paz de espírito, o que significa que tá tudo bem, tá tudo fluindo bem. Se tá tudo fluindo bem, significa que eu estou em consonância com as coisas de propósito de alma para mim, né? Isso não é utópico dizer não, né? Até porque se tu tá num trabalho, por exemplo, que tu não gosta e tu precisa do dinheiro para isso, tu precisa desse valor financeiro para isso, tu vai continuar trabalhando no seu trabalho, intuindo uma mudança, começando a criar, co-criar dentro de si uma mudança, um caminho possível, né? E como diz uma amiga minha, às vezes a gente tem que trocar o pneu do carro andando. Às vezes também não dá pra gente sentar ali e esperar que as coisas fiquem perfeitas para que a gente possa começar a fazê-las, né? E assim, e isso tudo que a gente tá falando também é relacionamento, porque tudo que acontece na vida da gente é relacionamento. A gente tá se relacionando o tempo inteiro com a gente, com o cachorrinho, com as plantinhas, com a natureza, com os filhos, com os pais, com os amigos, com o boy, com a mina. Então, sempre a gente está se relacionando, é muito importante que a gente olhe para esses relacionamentos e que a gente olhe para esse relacionamento que a gente tem com a gente. O quanto que eu me economizo de demonstrar as coisas que eu sinto nas minhas relações, ou ao contrário, o quanto que eu me excedo e vou colocando no meu coração as minhas pérolas internas na mão de qualquer um. O quanto que tem de falta ou de excesso no jeito que eu me comunico, né? Como é que eu posso ser mais verdadeira nisso que eu tô vivendo? Ou como é difícil pra mim ser verdadeira ou não? Sabe? São coisas nesse sentido, assim, que eu acho que a gente tem que começar a questionar. A gente tem que começar a olhar pra ver se a existência da gente é uma existência verdadeira. De repente eu tô fazendo só um tipo. Tô na vida fazendo um tipo do trabalho que esperam de mim, um tipo de um comportamento que esperam de mim, um tipo de uma família que esperam de mim, porque me ensinaram a ser assim. Quando a gente cresce, a gente tem a dádiva de perceber que a gente não precisa fazer exatamente aquilo que nossos pais nos ensinaram, porque eles não são deuses, eles são humanos que tentaram o melhor que puderam diante de como foram criados, com as sombras e as luzes da criação deles, né? Então, a gente endeusar o pai e a mãe como exemplos a serem seguidos incondicionalmente, totalmente, o tempo todo, é não olhar para esse pai e para essa mãe como seres humanos falíveis, como seres humanos passíveis de erro, como seres humanos que tentaram dar o melhor que puderam, mas erram. Assim como nós erramos. Então, a gente tem que questionar os valores. Se tu não tá feliz, se a tua vida tá num processo ruim, de relacionamento no trabalho, de relacionamento na vida pessoal, e tu percebe que tu tá engessado em alguns padrões, às vezes tu nem sabe por que é que tu tá fazendo aquilo, tu tem que questionar se não tá vivendo sobre uma formatação que foi a melhor que puderam te dar, mas que não é uma desonra ao pai e à mãe, tu viver de uma outra forma, tu se expressar de uma outra maneira, se assim tu desejar. Entende? A gente precisa honrar muito a nossa ancestralidade, o pai e a mãe, como seres de passagem para nós, que nos trouxeram para cá e que nos deram uma bagagem, que nos amaram, né? Depois que tu tem filho ainda, isso fica mais fácil, ou quem tem sobrinhos, assim, tu olha aquela coisa de ver crescer aquele carinho, daquele amor, de dar comidinha, de pôr cheirosinho na cama, eles viram a gente pequeno, a gente sempre é pequeno frente ao pai e à mãe. Isso não quer dizer que a gente deve ser obediente a todos os dogmas e crenças que eles nos passaram, se isso não faz mais sentido pra gente. A gente precisa ter um sentimento de gratidão pela vida que nos deram, por poder estar aqui através da passagem que eles nos deram, de quanto eles nos amam e nós amamos também, mas amar, gente, não é concordar 100% do tempo, amar não é fazer a vida igual, porque às vezes esses pais que te ensinaram a ser de uma maneira, nem aprenderam como ser eles mesmos, então a gente cresce, a gente é nosso próprio pai e mãe internos, pra ir pra uma estrutura de vida mais compatível com a gente. Agora, isso dá trabalho, isso precisa de investimento psicológico, isso precisa de investimento de tempo, isso precisa de investimento de desejo de fazer isso. E é isso, assim, isso pode ser muito mais natural do que parece. Primeiro, silenciar. Primeiro, pedir menos opinião. O que é opinião, gente? Sabe que você tá lá com uma dúvida na tua vida, daí tu tem, sei lá, 10 amigas, tu pede opinião pras 10 amigas. Tu ouve todas as vozes passíveis ali de serem ouvidas, menos a tua. Então, como é que tu vai tomar uma decisão pra sua vida baseado em como as outras pessoas tomariam as decisões delas, na vida delas, diante do que elas viveram, diante de uma família completamente diferente da tua, de uma estrutura emocional completamente diferente da tua. Então, assim,
assim, se tu é muito pra fora e nunca consegue se ouvir e se guardar um pouquinho nas tuas decisões, faça esse ensaio de olhar pra dentro e faça esse ensaio pra ver o quanto tu fica confuso, o quanto tu não consegue se ouvir, o quanto as suas respostas não te levam pra um lugar de continência emocional, de ficar com o coração em paz, porque aí não é buscando a opinião dos outros que tu vai resolver, é entrando em instrumentos psicológicos, né? Entrando em contato com instrumentos tipo psicólogo, tipo terapias holísticas, vendo essas pessoas como instrumentos, meios para que tu possa chegar mais perto da tua própria essência de fazer as coisas da tua maneira. Por outro lado, se tu é uma pessoa que nunca compartilha, se tu é super fechado, se tu não consegue se abrir, se mostrar vulnerável, se tu não consegue dizer para um amigo como tu se sente, porque tu não confia nas pessoas, é algo a trabalhar também, porque é muito legal pedir um colo. É muito legal pedir, não é opinião, mas é pedir um colinho, assim, um cafuné, falar, cara, tô com uma situação difícil aqui, e aí a pessoa, às vezes, quando ela te conhece muito bem, ela pode até te dizer algo sobre você e tu filtrar aquilo e pegar o que é útil. Então, assim, gente, todo excesso esconde uma falta, aquela máxima, né? Se tu não fala nada, tem uma falta aí. Se tu fala demais, tem uma falta aí. Então, o que tu precisa mesmo é fazer coisas diferentes, é ter atitudes diferentes. Se eu só uso roxo, tá na hora de eu usar azul. Se eu só uso azul, por que eu não experimento amarelo? É isso, assim, é se colocar nas situações, entendeu? É se flexibilizar. Nossa, poxa, eu nunca faria dessa maneira. Quem sabe, então, fazer dessa maneira? É até aquela coisa básica, assim. Às vezes, da gente pegar um caminho, um atalho diferente pro trabalho, pra gente ver prédios diferentes, pessoas diferentes. Existem outras formas de fazer. O que a gente precisa aprender é que existem muitas formas de fazer e que a gente não precisa ser o mesmo o tempo inteiro. A gente tem a essência imutável. A nossa essência é a nossa bolinha luminosa que tem dentro da gente aqui, que não muda. É a nossa essência, né? A nossa alma. É o nosso cristalzinho aqui, nosso quartzo rosa interno, né? Fora isso, tudo em volta é passível de ser visto de uma outra maneira, de ser vivido de uma outra maneira, de ser escolhido um novo caminho, uma nova roupagem para aquela situação. Então, assim, o meu entendimento hoje, depois que eu ampliei muito a minha visão, eu acho que ainda falta para cacete, mas a gente já melhorou, é que a gente vive muito limitado num quadradinho de um jeito de fazer, definindo uma vida inteira, que pode ser ampla, expansiva, que pode ser evolutiva, de um jeitinho de fazer, se cronificando naquela coisa de nascer, crescer, procriar, trabalhar alguma coisa que os outros acham que é sucesso e morrer. É isso. E sem compreender a vastidão do teu ser, né? Então, assim, isso é um desperdício. Então, a gente precisa olhar para aquilo que a gente vem fazendo. Se tu sente um vazio, se tu sente que algo não tá legal, para de dizer como os outros fazem coisa para vocês de mal. Ai, como o outro me faz sentir assim. Ah, que o outro, porque fica tudo no outro. Daí tu não se desenvolve nunca. Tu vai estar sempre culpando alguém. Hoje é o João, amanhã é o Mário, depois é o Pedro, depois... Sempre trazendo isso para uma outra pessoa. Como se as pessoas tivessem esse poder de destruir a tua vida. Ninguém tem o poder de te fazer infeliz e nem de te fazer feliz. Tu tem o poder de fazer escolhas que vão te juntar a pessoas que promovem com que essa felicidade que tu já conquistou aumente, ou tu vai promover estar com pessoas que diminuam ainda mais a sua capacidade de ser feliz, porque tu não se vê capaz de ser feliz. Enquanto tu não se acha capaz de promover uma vida legal pra ti, tu não vai ter uma vida legal. É simples assim. E tudo que eu falo é descomplicar realmente, é trazer uma coisa acessível, uma coisa tangível. Não precisa nada incrível, não existem 10 passos para que eu tenho que seguir antes de dormir, porque se eu não fizer hoje, amanhã vai dar errado. Não é assim. Acha o teu gatilho de como começar esse processo de desenvolvimento. Eu acho que muito bem cabe começar numa live de alguém falando coisas compatíveis com aquilo que tu acredita ser uma verdade interna tua, talvez. Gente, porque assim, pensem comigo. Vocês, principalmente quem vem sempre na live, todo mundo que tá aí, vão lá se inscrever no link da minha bio para participar
da semana do despertar feminino, por favor. Então pensa comigo, vocês todos vêm aqui escutar essas coisas. De alguma maneira o que eu falo faz sentido pra vocês, senão vocês não iam vir. Se vocês achassem que eu só falo bosta, vocês não iam estar aqui. Mas vocês de alguma maneira acham que o que eu falo toca alguma pontinha ali, não é pra fazer do jeito que eu tô dizendo, porque eu nem digo o jeito de fazer. Eu digo que existe em ti uma capacidade de ter uma vida muito mais com a tua cara, né? E às vezes a gente passa uma vida se preocupando com a sociedade, com o julgamento, o que vão achar, mas o que vão pensar, se segurando no nosso desejo de se expandir, se segurando no nosso no nosso desejo de fazer as coisas diferente, né? Por quê? Porque é aquilo da estabilidade que Tsuá, meu amigo querido, diz muito bem que é isso. Ai, tem que ter estabilidade, mas estabilidade também é uma perda de crescimento. Estabilidade no teu emocional, não no sentido, não tô falando de transtorno, gente, a instabilidade emocional com aquela coisa dos transtornos, não é isso. Eu tô falando de instabilidade emocional, de estar sempre crescendo, me desenvolvendo, né? Então, assim, de eu hoje ter uma vontade X de crescer e me conhecer mais, e amanhã essa vontade será ainda maior, e hoje eu estar no processo meditativo, e amanhã eu poder estar numa festa interessante e também estar conhecendo sobre mim, sobre se eu desejo estar nesse lugar. Quem de vocês já não foi em algum ambiente, em algum lugar onde não se sentiu bem, onde sentiu uma energia pesada, mas ficou ali sorrindo, ficou ali aceitando a situação, não ouve como a alma se sente, não ouve como isso pode estar te fazendo mal. Será que é aqui que eu quero estar? Será que é com essas pessoas que eu quero estar? Será que é esse trabalho que eu quero? Gente, é uma existência que pode ser muito divertida, mesmo nos processos difíceis, né? Quantos de nós não vivemos processos difíceis? Ou quem de nós nunca viveu um processo difícil? Mas o meu processo difícil tem que ser o meu calvário? O meu processo difícil tem que ser o fim dos meus tempos, eu tenho que sentar e chorar e reclamar e dizer como é difícil? Ou eu posso viver aquilo acolhendo os meus sentimentos, sendo gentil comigo, pedindo colinho e cafuné das pessoas que eu confio e ainda assim entender que eu estou vivendo isso porque eu tenho fé de que existe um processo maior, mais expansivo para mim? Isso é uma escolha, o jeito de ver, eu me sinto até meio clichêzona ficar falando do copo meio cheio, meio vazio, mas os clichês existem justamente porque eles fazem muito sentido, né? Então, faz muito sentido eu pensar que eu posso dar o olhar que eu quiser para as coisas que me acontecem. As despedidas que a gente faz nos relacionamentos, se eu quero dar um viés ruim, eu posso ficar dizendo que eu fui abandonada, posso ficar dizendo que o outro foi péssimo comigo, posso dizer que foi do nada, que acabou, que eu não percebi nada, que eu não pus venda nenhuma, posso dizer que eu sou alecrim dourado, que eu não tenho responsabilidade, que o mundo foi mal comigo. Eu posso, é um viés. Ou eu posso ser adulto o suficiente para dizer: eu vivi isso porque isso era compatível com o meu processo de aprendizagem, eu fiquei nesse relacionamento que valeu sim muito a pena, porque eu precisava desses aprendizados, essa pessoa não é culpada, eu não sou culpada, e nós vamos seguir a vida porque é isso que tem pra mim. Acreditar no mistério, acreditar nesse processo evolutivo que rola muito além da gente. Porque eu tava fazendo atendimento agora mesmo com uma paciente fofa minha que tá gestante, e a gente tava falando sobre isso, quanto que tudo acontece, a gravidez ali, e o corpo, e o bebê se forma sem a gente intervir em nada. Por que a gente não aprende com esses processos e não percebe que a gente tem que deixar as coisas acontecerem mais? Que a gente tem que parar de querer intervir tanto, modificar tanto e racionalizar tanto. Se os processos mais importantes a natureza nos conta como eles acontecem, que é naturalmente. Então, o fim de um relacionamento, gente, se acabou, deixa acabar, larga, deixa acontecer. Ah, mas daí na quarentena, daí vai que ele acha outra, vai que ela acha outra. Agora, se achar, não era para ser contigo. Eletromagnetismo, o que tem para estar contigo vai estar. O que desplugou, desplugou. Se um dia vai voltar, quem somos nós para dizer? Mas simplesmente deixa a vida acontecer, dá espaço para a vida agir contigo. Ah, porque não acontece nada pra mim. Ah, porque pra mim dá tudo errado. Aí eu fico esperando, faço tudo em excesso. Aí faço tudo, as coisas não acontecem pra mim. Para de fazer aquilo que eu falei pra vocês. Vocês estão muito na direita, vão um pouco pra esquerda. Tá muito na esquerda, vai um pouco pra direita. Para de intervir.
desesperadamente nas situações. Para de querer colocar o seu jeito, de impor a sua forma de fazer para processos que estão querendo ser fluidos, para processos que estão tentando te mostrar que não é esse o caminho. E aí, às vezes, a gente, fica ali em cima de um negócio porque a gente quer, porque a gente é teimoso, o ser humano é teimoso, o ser humano é impulsivo, o ser humano é mimado, tá? Todos nós somos assim, e esse é o nosso lobinho do mal. Aí a gente escolhe alimentar esse lobinho ou... Vocês são muito fofos, gente. Obrigada. Eu escolho alimentar esse lobinho ou escolho alimentar um lobinho do bem, que é de perceber que eu preciso melhorar, que eu preciso adultecer, que eu preciso parar de responsabilizar meu amiguinho que levou minha bola embora, entendeu? Que brigou comigo, que me arranhou. Tem que parar, isso quem faz é a criança que não tem a opção de se responsabilizar porque ainda não tem desenvolvido esses mecanismos, e mesmo assim a gente manda eles arrumar a cama. Meu filho arruma a cama assim com as cobertinhas tudo tortinho assim, ó. Eu olho e falo, nossa, tá lindo, tá? Todo dia ele arruma. Todo dia. E as coisas vão se automatizando na gente, entendeu? De fazer da nossa forma e se responsabilizar pelas nossas coisas. Então, assim, a gente pode estar muito mais presente. A nossa existência pode, sim, ser uma coisa muito mais feliz. Tá? Isso não é papinho, não. Isso aqui eu tô falando é aplicável, o que eu tô falando. Eu não tô trazendo pra vocês nada extremamente difícil. Eu não tô falando que vocês têm que fazer terapia semanal por 10 anos, embora eu faça há 20. Mentira que não, eu faço semanal quando eu tô nos princípios, assim, né, de mais busca e tal, mas também dá pra se passar. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é que não tem um jeito certo de. Existe um chamado interno que a gente precisa ouvir, e diante desse chamado interno, a gente precisa elaborar mecanismos pra viver a nossa vida. E às vezes um mecanismo muito eficiente é largar todos os mecanismos, deixar fluir a vida. Só que tem que estar conectado, tá? Vocês não vão me entender isso como um processo de libertinagem, que é assim, tipo, cara, vou levantar meio-dia, sai beijando geral, ficando com Deus e o mundo, aí deixa a vida me levar, porque aí toma todas, acorda tarde todo dia, porque assim, é fluir, não é? Pelo amor de Deus, isso é fluido adolescente, nós estamos falando do fluido adulto. O fluido adulto é eu me responsabilizar por aquilo que eu desejo, e depois disso eu entregar o processo. Porque às vezes a gente está querendo coisas que não nos cabem e é por isso que a gente sofre. E vocês precisam sempre pensar o seguinte: a gente precisa estar mais ligado no que é necessidade da nossa alma do que é desejo. Porque muitas vezes o que a gente deseja é pra inglês ver, é pros outros acharem bonito, é pra falarem, ai, olha ela, nossa, que legal, nossa, como ela tá bem. Às vezes as escolhas são isso. Enquanto as escolhas forem isso, a gente vai se sentir vazio. Principalmente na nova era, né, gente? Principalmente nesse momento aí que nós estamos vivendo. A gente precisa olhar para o que realmente é importante para nossa alma. Quais são as necessidades da sua alma? Depois que acabarem a live aí, coloquem aí, escrevem no papel aí qual é a necessidade da minha alma. E pode deixar em branco se não vier nada, entende? Mas se de repente tu vai escrever assim, a necessidade da minha alma é me sentir amada. Aí tu se pergunta, é sempre primeiro um auto-promover, tá? Pra si mesmo, né, óbvio. Auto-promover pra si mesmo é pleonasmo, ok? Sorry. Eu me amo? Eu consigo me dar esse amor que eu desejo receber de alguém? Eu vou saber identificar esse amor de alguém? Se eu não sei me dar, como é que vai chegar em mim alguém que me respeite, que me afague, que me toque com sensibilidade? Se eu não conseguir fazer esse processo comigo, se eu não conseguir ainda me dar esse tipo de amparo, se eu ainda não conseguir ser minha amiga, se eu ainda não conseguir ser uma pessoa bacana comigo, se eu ainda me julgo em todas as minhas atitudes, se eu me sinto ridícula a cada passo novo, se eu não me expando no meu afeto, fico me segurando, como é que vai chegar alguém super, super pleno? Não parece óbvio? Não parece óbvio quando a gente pensa assim? Então, a mudança é aqui que precisa ser feita. É aqui que precisa acontecer. Mas daí talvez eu não vá ser o padrão de sucesso que a minha mãe gostaria que eu fosse. Mas talvez daí eu não vou ter aquele carro, ou aquela casa, ou talvez aí as pessoas não vão me ver e falar, nossa, tá muito sensacional. Porque talvez tu saia da rota e as pessoas achem a tua vida até um pouco estranha, diferentona. E o que tem? Né? Por que tem que os outros olhar e achar legal o que tu faz? Quando tu tem uma pessoa perto de ti, luminosa por dentro, uma pessoa que se abastece do que realmente necessita na
alma é uma pessoa que tu olha e tu admira naturalmente. Mesmo que tu não queira ter uma vida igual a pessoa te passa um negócio bom, uma energia boa, é porque essa pessoa conseguiu acender a bola de luz que ela tem aqui dentro, agindo diante do propósito, daquilo que ela veio fazer aqui. Nós não estamos aqui a passeio, gente. Nós não estamos aqui para tomar umas e dar risada e dormir, acordar e trabalhar e fazer uma viagem massa, comprar um carrão. Não é para isso que nós estamos aqui. Isso faz parte. Dinheiro é maravilhoso, abundância é maravilhosa. Eu acho o dinheiro uma energia foda. Amo dinheiro, acho maravilhoso. Mas nós não estamos aqui para ser escravo do ter, nem para ser escravo do fazer, de ter que o doutor tal, porque eu tenho tal coisa, porque nós estamos aqui para ser. Entendeu? A gente tá aqui pra ser e a gente precisa aprender cada vez mais a simplesmente ser, porque daí a abundância também é uma parada que vai rolar na tua vida, que vai vir pra ti, e a abundância pra mim é a mesma que é pra você, porque é uma lei universal, só que eu posso querer viver essa abundância de um jeito e tu de outro, né? Então isso é um convite a se responsabilizar por todo tipo de escolha. Se tu tá infeliz no teu trabalho, tá, né? Porque daí as pessoas parece que elas não gostam de ouvir isso, daí elas dizem, tá, mas tu quer que eu largue, quem que vai pagar as contas? Né? As pessoas ainda dão uma risadinha assim. É fácil falar, né? Né? Pô, gente, isso é uma coisa que não é assim, né? Não vai largar o trabalho. Pô, mas eu vou me planejar aí, vou fazer um planejamento interno aqui comigo, com o meu coração, de que eu vou começar a intuir uma busca, eu vou fazer as minhas orações, eu vou me direcionar para, talvez, se tiver outro lugar pra mim, eu poder me conectar com isso e aos poucos eu poder largar aqui e começar aqui. E às vezes, quando a gente... Às vezes não. Sempre que a gente tá apto a ouvir, a vida traz. A vida traz as respostas através de pessoas, através de acontecimentos, de sincronicidades de maneira geral, se a gente tiver silenciado o suficiente para ouvir. E aí eu começo a me direcionar. Alguém vem me faz um convite, alguém vem me fala de uma parada de empreendedorismo, alguém vem me diz de um emprego, daí que eu falo assim, cara, não acredito que isso tá acontecendo comigo. E a gente, ainda, com as leis universais e com as paradas que rolam naturalmente, a gente se assusta. Os milagres que acontecem todos os dias, mas eles acontecem todos os dias. Só que quando a gente começa a enxergar, a gente fica, meu Deus, é lindo. Daí tu fica, a vida é uma magia. Sim, a vida é uma magia para quem tá disposto a olhar. Mas para poder olhar, eu tenho que tirar várias camadas da cebola. Do que a minha avó ensinou pra minha mãe, do que meu avô ensinou pro meu pai, de como eu fui criada, dos relacionamentos que eu tive, do que eu acreditei que era sucesso. Nossa, então não é isso? Então eu não tô me desenvolvendo. Deu uma nova pergunta. Mas o que é então? E eu vou indo. Porque nós somos seres que sabemos pra onde ir. Porque nós viemos com uma bagagem espiritual. Não estamos aqui a passeio. Aquilo que eu falei. Então se eu deixar essa voz falar dentro de mim, se eu puder trazer isso pra ser ouvido, antes de tudo, por mim mesmo, eu vou conseguir uma vida legal. Ah, não, mas é que eu gosto do ciclano e a vida legal é se ele quiser ficar comigo. Porra. Tá? Então, assim, daí a gente se pega em coisinhas, né? Em coisinhas e, assim, daí aquilo não rola, viu? Como nada dá certo pra mim, porque eu queria lá, não deu. Não é, gente, não querer tudo pequenininho, assim, né? Primeiro, querer alguém que não te quer. Querer estar com alguém que não tem tesão de estar contigo. Querer uma pessoa, assim, que não te abastece. Daí tu me diz assim, tu aí, que tá ali na escassez, na nutricional afetiva, que curte alguém, um boy ali que não te curte, uma mina ali que não te curte. Vai me dizer que tu tá se dando amor? E que o teu único problema é assim, não, mas é que eu me amo, nossa, eu me adoro, eu me acho linda. É isso que as pessoas falam. Acho que é se achar bonita é ter autoestima. Eu me acho linda, eu estou ótima com a minha aparência, eu me acho... mas é que não vem ninguém. Gente, meu Deus do céu, a autoria da sua vida é de quem? Entendeu? Então, assim, ter autoestima é... Meu Deus, vai muito além de se achar bonita. Nu, né? Vai de tu olhar tuas dificuldades emocionais e ter um pouco mais de tolerância com elas. Vai de tu saber tuas limitações, tuas impotências, aquilo que tu ainda não alcançou. Oi, Fê! Fisiofemorais, tá cuidando das minhas manchas, amiga. Pus um filtro aqui, eu pus bastante protetor, tá? Porque agora tu me falou que também até a luz do celular ajuda na mancha. Tá melhorando, amiga? Te amo, obrigada. Então, assim, tu tem que se jogar na sua experiência de entender o quanto que tu não sabe se dar. Porque se tu soubesse se dar, pensa comigo. Eu me amo, tá? Eu tenho amor por isso aqui, ó. Ai, não só aqui, mas aqui dentro. Ai, eu gosto dos processos. Ai, eu sou tão sensível, emotiva. Tem as coisinhas quentinhas aqui, as minhas dificuldades. Tipo, ai, ok, todo mundo tem as suas. Eu tô tentando melhorar, então tenho um afeto por mim. Eu vou ficar lá
onde as pessoas estão cagando pra mim, com o perdão da palavra, eu vou ficar numa relação onde eu não recebo? Não, porque quando eu me gosto, eu olho e falo, nossa, eu não quero ficar aqui, tá ruim, me deu um ruim aqui, não tem quentinho aqui, não vou ficar. Então não vem com essa história de que tem autoestima boa e que tem um relacionamento ruim porque o fulano, tem os problemas dele, tá bom? Porque a gente só tá ali com os problemas do fulano que tem a ver com os nossos problemas, tá? Então assim, parar de pôr nos outros, se responsabilizar, ser adultos, ter bom relacionamento, começa a gente olhar aqui pra dentro, pra aquilo que nos falta e de repente assim, quantas coisas da nossa história, quanta dor eu tenho do meu pai e da minha mãe lá, as coisas que eu passei, que eu não admito sentir porque eu acho que eu tô indo contra o meu pai e a minha mãe, ou que eu não admito trazer porque eu acho que faz tanto tempo coisa de criança, a gente banaliza as coisas que a gente vive na infância, né? E ontem mesmo a minha filha falou pra mim, mãe, eu lembro que um dia a gente tava indo na casa da tia Karina, que é uma amiga minha, e eu coloquei uma roupa inteira rosa e eu tava me achando linda e tu foi lá e trocou a minha roupa e me colocou uma calça preta. Eu nem lembro, entendeu? Tá, eu vou dizer pra ela, ai, grande coisa, era uma roupa. Eu ouvi e falei, cara, era uma expressão dela, ela tava se achando linda e eu tipo, ziquei a parada dela, o negócio dela, entendeu? Sem querer, sem saber. Ah, ela vai ficar traumatizada por causa disso. Ai, porque agora, hoje em dia, tudo é frescura, essas coisas. Não, mas é uma experiência que pra ela ficou, ela me falou, que legal. Eu falei, pô, filha, eu não sabia. Use mais o que tu quiser, desculpa aí. Porque, assim, são importantes as coisinhas, as couraças e os endurecimentos. Isso foi uma coisa, né, pequena, mas pensa quantos a gente não passou porque tem que ser assim, porque tem que se comportar de determinada maneira, porque a gente percebeu e entendeu que aquilo que é sucesso, de repente aquilo que é sucesso pro nosso pai e pra nossa mãe não é o que é sucesso pra gente, e às vezes não é nem o que é sucesso pra eles, porque eles não souberam fazer de outro jeito. Daí vou sentar minha bundinha também e dizer, ai, porque meu pai e minha mãe, nossa, eu tive uma infância muito difícil, e ai, agora eu sou assim, e daí eu só tenho relacionamentos ruins. Tá, e vai fazer o que com isso? O pai e a mãe judiação. O pai e a mãe tentaram, o pai e a mãe ama filho. Ah, mas não parece amor aquele sentimento do meu pai. Pois é, mas é que de repente eles receberam um amor torto e daí amaram torto. Mas cara, a gente tá vivo, olha aqui. A gente tá vivo por causa deles. Então é nisso que a gente tem que ter a gratidão pelo pai e pela mãe. Não é ir lá ter a profissão porque o avô era médico, daí o pai era médico, daí o filho fez medicina. Por que fez medicina, meu anjo? Ah, porque todo mundo fez medicina na minha família, eu não me senti, né? Não, isso não é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é ter gratidão pela oportunidade de estar vivo e fazer o seu propósito para honrar a mãe terra. O grande mistério, aquilo que te pôs aqui através do seu pai e da sua mãe. Os filhos não são nossos, eles vêm através de nós para cumprir algo. E se a gente não atrapalhar muito, vai dar tudo certo. Então, se o teu pai e tua mãe te atrapalharam muito sem querer, pare de ser um refém dessa história que te aconteceu. Parem de ser refém das histórias que aconteceram com vocês. Olha, eu sou uma pessoa muito empática, tenho muita compaixão. Isso é uma característica minha. Eu me sinto muito bem de poder dizer isso, porque eu realmente sou, e demorei muito pra achar que isso não era eu tá me achando por dizer, entendeu? Realmente eu sou muito empática e sinto compaixão. Então eu tenho compaixão por todas as histórias difíceis, mas eu não tenho pena de ninguém. Tipo, pena. Porque eu acho que a pessoa é passível de se transformar. E eu acho que podem ser histórias de superação ao invés de histórias de fracasso. Histórias difíceis, eu tenho pessoas ao meu redor muito próximas que passaram por coisas muito difíceis. Se um dia essa pessoa me autorizar, eu posso até contar a história dela. Por enquanto não, né? Porque eu respeito. Mas é uma história maravilhosa e de superação numa situação, gente, que olha, eu vou falar. E é uma pessoa feliz, é uma pessoa que não se vitimizou. É uma pessoa que tirou a estrutura aqui dentro, ó, do espiritual, do mental, do emocional e se colocou na vida de uma maneira a ser feliz, porque entendeu que é tudo tão breve, que é tudo tão fugaz, que é tudo tão incerto, que vamos viver, né? Vamos viver. Alguém aqui disse sobre o nosso se conhecer cura, o nosso auto-amor genuíno honra os nossos pais. É isso, com certeza. Eu ter amor pela essa vida que eles me permitiram ter é honrar o pai e a mãe. Então vocês entendam que honrar pai e mãe não é levar a vida aqui
mundana, terrena que eles desejaram que tu levasse. Tu é adulto, tu não precisa mais ficar querendo agradar o seu pai e sua mãe desse jeito, só precisa ter gratidão e amor por eles, genuíno, por aceitar, tomar pai e mãe, tomá-los de acordo com eles conseguiram fazer por vocês e seguir. E às vezes as pessoas também não foi criado por pai e mãe, mas é figura paterna, função paterna, função materna que eu tô falando aqui de todos, tá? Se foi vó, se foi tio. E também não os relacionamentos, entendeu? Ai, porque o meu marido, ele me fazia ser assim, porque a minha esposa me fazia. Ninguém faz nada com a gente que a gente não permita. Enquanto adultos, não somos abandonados. Ai, fulano me abandonou. Não abandonou, tu não fez a despedida, tu não é passível de abandono, tu é um adulto, sabe fazer sua comida, trancar sua própria casa, deitar na sua cama, tomar seu banho, tu consegue se autogerenciar, então tu não é abandonado. Né? Então, assim, a gente tem que mudar até os termos que a gente usa para que a vida fique melhor, entende? A gente tem que sair dessa postura de vitimização, dessa postura de sempre a mesma coisa, dessa postura de achar que a gente tá vivendo uma vida palha. Não sei se todo mundo sabe o que é palha, mas aqui no Paraná, palha é tipo bad, ruim, bad trip, assim, tu tá vivendo uma vida assim e, ai, é o que tem pra mim. E aceitar viver assim. Meu Deus, gente, não aceitem, sejam guerreiros, bravos com as situações de vocês e não com agressividade, mas com muita amorosidade. Ser guerreiro com amorosidade é perfeito. Ser guerreiro com amorosidade nos processos de vocês para buscar uma existência do jeito que vocês são afins, sem idealizar. Se tu acha que a coisa que vai te fazer feliz é ter um carro melhor, apartamento melhor, uma viagem melhor, tá, não é. Não é. Tá? Isso é muito tesão quando tu tá bem. Porque se tu tá mal, tu vai chorar em Paris. Ai, né, tem aquela coisa, mas é bem melhor chorar em Paris. Ai, gente, ficar triste e se sentir o cocô do cavalo do bandido é ruim em qualquer lugar. Ainda mais triste ainda tá em Paris e não conseguir curtir. Então, vamos mudar esses pensamentos de que não é o ter que vai te trazer. É aqui, ó, para poder até buscar e viver aquela experiência muito genuína de presença e de alegria. Se eu tô em Matinhos ou se... Que tesão lá em Paris, em Londres, ou sei lá qual é. O que eu trago pra vocês não é contra o ter, eu acho super legal ter as coisas legais. Eu acho a abundância financeira, material maravilhosa, quando ela não te constitui como valor. Que tipo, se eu não tenho, eu não sou nada. Se tu é calcado em cima do que pode ter financeiramente, se esse é o teu ser, tá tudo errado. Agora, se eu sou... Se a minha centelha eu sou, tá acordadinha, viva aqui, vibrando, e eu tenho possibilidades financeiras da abundância, de viver minha vida, fantástico. Mas para tu viver bem, tu vai ter que dizer não para um monte de construtos sociais, tá? Hoje, as crianças que crescem hoje têm muito mais facilidade para isso, o cara não era liberdade, embora algumas famílias ainda vivam muito engessadas, ensinando coisas engessadas, infelizmente. Mas assim, nós temos mais machucadinhos, digamos, mais couraças, né, de uma época de uma educação ainda mais dogmática, né, mais engessada, mas cabe a nós agora romper com isso, né, cabe a nós tentar ter uma existência diferente, dia após dia, um pouquinho, hoje mesmo estava fazendo atendimento, a minha paciente falou, Ana, eu ouvia tu dizer aquilo, eu achava super legal, mas parece que agora virou a chave. Quando vira a chave, gente, nada mais é do que o intelectual, mental plugou com o sensorial, com o sensitivo, com o emocional. Quando pluga esse saber com esse saber, tu é um pacotinho da felicidade. Tu consegue gerenciar suas emoções de uma maneira que tu nunca viu antes. Mas eu vou dizer pra vocês, Ana, hoje o que tu considera mais útil? O racional ou o teu emocional, o teu sentir? Eu digo pra vocês hoje que eu acho que se for pra vocês escolherem algo pra se dedicar, é no sentir, mas não é no sentir impulsivo de não sentir o que a tua alma necessita e ficar se permitindo viver o que o ego deseja. Não é esse sentir. É um sentir genuíno da inteligência interna, dessa inteligência amorosa interna, espiritual que existe dentro da gente e daí fazer as suas escolhas a partir disso. Eu acho isso mais importante até do que entender. Eu tenho percebido muito isso e se for para escolher um caminho a seguir, que seja esse caminho do sentir. Porque é aqui, quando chega aqui, parece que tudo faz sentido. Se fica aqui, tu pode ler todos os livros do mundo, assistir todas as lives do mundo, fazer todos os cursos e não despertar. Agora, quando tu sente, não tem como tu não despertar, porque se tu sentiu, tu já despertou.
Percebem a importância? Então isso é uma busca muito particular, não tem um jeito certo de fazer isso, gente, tá? Existem 1000 formas de ser feito, só que isso é um lifestyle, entendeu? É um jeito de viver, não é uma coisa assim que eu tô fazendo hoje, é uma parada que tu faz na vida. É assim, tu investe, tu gasta tua grana em processos desse tipo, tu começa a achar, tipo, em vez de tu começar a pesquisar blusinha, nada contra as blusinhas, mas se diz que não tem dinheiro para autoconhecimento, tem dinheiro para blusinha, né? Tu não pesquisa blusinha, daí tu vai lá e pesquisa curso, tu pesquisa técnicas de introspecção que alguns facilitadores promovem pra gente. Isso é muito incrível, porque muda o nosso viés, o nosso olhar. E daí a gente vai comprar as blusinhas quando a gente estiver se sentindo bem, mas aquilo que eu digo, que daí as blusinhas que tu tem, às vezes tu já fica bem, já se sente bem, porque é uma vibe interna mesmo. E eu vou passar o resto dos meus dias que eu tiver aqui na Terra falando sobre isso. Porque é uma coisa que eu me bati muito para compreender, para sentir. Me bati muito, sempre soube que tinha isso e que eu queria muito sentir e eu me trabalhei muito para sentir. Aquilo que eu digo para vocês, quantos capítulos ainda virão da minha história? Não sei. Quantas coisas ainda eu nem sei que eu não sei e que ainda talvez vá me sentir tão pequena. Eu não sei, mas assim, esse caminho que eu vim, que eu tento passar aqui com o coração para vocês, que por isso que não é uma coisa de uma psicóloga passando conhecimento, durinha, porque eu quero passar algo que vocês possam realmente aplicar. E quero passar com amorosidade, quero passar sem que vocês se sintam diferentes de mim, quero passar vocês percebendo a capacidade que vocês têm de fazer o mesmo trajeto, que todos têm a centelha divina, eu sou aí dentro, que basta acender, né? Comecem por limpar a casa de vocês. A Cris Gerber, não sei se a Cris tá aí, ainda aí, mas lá no Instagram dela, ela ensina como limpar a casa. Limpem a casa de vocês não só com os produtos de limpeza, mas energeticamente. Ouçam músicas de alta vibração. Tenham amorosidade consigo nos seus processos. Comam bem na medida do possível. Ontem eu tava comendo com as crianças, eu não como carne, né? Mas eles comem, porque isso não é uma escolha minha. Então, eles estavam comendo o hambúrguer deles e a gente tava na praia, eu tava comendo o meu veg e batata frita. E eu adoro ketchup e o meu pequeno também. Então, eu tinha batata frita e eu... negocinho de ketchup e eu pensando assim, cara... Eu como bem, mas às vezes eu tô com vontade de comer isso aqui. Então não achem um jeito de fazer para dizer, não fiquem presos. Isso aqui que tá aqui dentro, tu aprende a ouvir e vive a tua vida tentando manter um caminho do meio de hábitos saudáveis, de ser legal. Em alguns momentos também se dá ao luxo de tomar seu vinho, comer seu ketchup, de ser feliz, sem, porque parece assim, tudo tem que ser estigmatizado. Ai, nossa, mas ela não é saudável, tá comendo... batata frita com ketchup? Sim, eu sou saudável, mas eu como isso também. Ah, mas isso não é ser saudável, então eu não sou. Sabe assim, rótulos. Eu não preciso, não quero. Vocês querem pra quê? Pra se colocar na caixa... Ah, não, tá na caixa verde, né? Que nem meus filhos. Mãe, onde é que tá os pincéis? Tá na caixa verde. Vocês querem ser os pincéis de pintura na caixa verde? Vocês querem ser pessoas livres, que não precisam de rótulos pra viver, pra existir? Porque parece que os rótulos nos dão também uma sensação de segurança, né? Não, eu faço parte desse grupo. Eu faço parte desse... Porque na adolescência a gente precisa muito de grupos, de tribos, pra se sentir pertencente, pra se sentir... Faz parte dessa coisa evolucional. Evolucional existe? Evolutiva. Essa coisa evolutiva de se desenvolver para ter uma personalidade. Na idade adulta, isso precisa ser construído e tá meio pronto dentro de ti, quem tu é. E aí, assim, tá, mas então... E as pessoas, às vezes, com gente assim, ficam meio acham que a pessoa é misteriosa, porque, mas ela não é isso, não é aquilo. Não é mistério nenhum, a pessoa só não tá estereotipada. A pessoa só não tá numa caixa disso, numa caixa daquilo. Os outros, se quiserem me olhar e achar que eu sou tal coisa, fica à vontade, mas eu sei que eu não sou nem isso nem aquilo, eu não tô nessa caixa nem naquela caixa. E isso é liberdade. Liberdade não é tu poder voltar tarde pra casa, ou tu poder... Não é isso. Liberdade é tu tá aqui dentro livre de preceitos, dogmas, paradigmas, tudo que ingesse o seu eu sou, né? E alguns de vocês podem estar ouvindo aí, pô, estamos em 200 pessoas na live, que top, que delícia. Vocês podem estar pensando assim, mas Ana, como? O que é esse eu sou? O que tu tá falando? Hoje, a hora que tu for dormir, ali escreve umas paradas num papelzinho ali, quem sou eu, cara, o que eu gosto? Aquela live, a Ana falou umas coisas estranhas, fiquei pensando, faz uma oração, tenta se conectar aos poucos, a sua resposta vai vir. Tá? A sua resposta vai vir. Agora, precisa de um processo de confiança aqui também,
né? Ah, mas eu quero ter alguém que não me traia, que goste de mim, que cuide de mim. Mas eu não confio no meu processo. Eu não confio em mim. Eu não confio que eu vou confiar que alguém vai me fazer alguma coisa boa. Então, aqui, é dentro. É dentro essa possibilidade de se reconectar. É só voltar para casa. Tu sabe o caminho. Não é uma coisa nova a fazer, é retornar para sua essência, eu sou. É retornar para essa sabedoria interna que veio contigo lá do mundo espiritual. Da onde tu acredita que tu veio lá? Anjinho pousou no útero da sua mãe, né? Essa sabedoria tá dentro de ti. Tu precisa retomar essa conexão. Observar a infância é muito legal, ver fotos da infância, perguntar para os pais como tu era na infância, lembrar, assim, intuir, antes de dormir, fazer uma oração, pedir para que por sonho tu possa ter algumas respostas. Sonhos, gente, isso aqui não é místico não, sonhos, vejam Jung, né? Minhas amigas da analítica maravilhosas podem dizer, os sonhos, tem amiga minha que só faz terapia só com sonho. Ontem mesmo estava falando com uma delas, só sonho, só fala sonho, porque sonho tem muita coisa, então anotem os sonhos de vocês, vejam, comecem a se estudar, não é só fazer doutorado, PhD, mestrado daquilo e falar que lindo, olha lá, olha, acho lindo estudar também, estudei na USP, olha que legal, ok, me sinto bem de falar que eu estudei na USP, sim, gostei de estar lá, legal, uma referência, mas é isso que me fez? Não, isso foi uma coisinha a mais, uma pincelada, um rímel, entendeu? Que me deu um saber a mais, mas esse saber que eu busco em mim, me estudando, escrevendo no meu caderninho, lendo um livro e tendo insights sobre mim, porque muitas vezes a gente lê as coisas, ouve as lives pensando no fulano, nossa, isso se aplica no fulano. Nossa, o fulano devia ouvir isso aqui. E a gente não traz pra dentro, porque a gente não tá dentro da gente. Então a gente ouve a live, lê o livro pensando em como aplicar pro fulano ficar com a gente, pra fulana ficar com a gente, pra dar certo o desejo do nosso ego. Então tudo que a gente vai ler e conseguir construir mesmo no sentido de olhar aqui, ó, pra mim, nossa, olha isso sobre mim, será que eu sou assim? Nossa, será que eu já fui como? Eu me mudei muito, muito modificada. Ou aquele dia eu fiquei em silêncio ouvindo uns mantras e me veio uma sensação, lembrei uma cena da minha infância. É assim, gente, é passinho. Passinho. Criatividade, é tempo pra você. Tempo para as tuas coisas, assim, sem muitos códigos, sem caixa, sem script, do jeito que tu conseguir. Assim, às vezes as pessoas têm dificuldade com isso, de criar, elas dizem que não são criativas, elas só estão embotadas, paralisadas, todo mundo é criativo. Mas escrever é uma coisa, à mão, tá? Não digitado. Porque digitado aqui é muito neocórtex, o sistema límbico é mais acionado, das emoções, mais acionado pela escrita. Escreve sobre coisas, assim, o que vier na cabeça. Ou desenha, quem gosta de desenhar, eu sou zero, meu Deus, não. Mas assim, coisas assim que de expressão tua. E daí tu vai só deixando vir, solto, ou dançar. Coloca música, fecha o olho pra dançar. E só deixa o corpo balançar, que expressões, nossa, que corpo duro, nossa, não consigo mexer no quadril, gente do céu, meu Deus, eu me sinto ridícula dançando. Quando tu se põe nas experiências, tu começa a perceber como tu tá endurecido em coisas simples de infância. A gente desenhava e fazia os nossos rascunhos e dançava livremente, daí a gente vai ficando mais durinho. Eu vejo a diferença entre os meus filhos, o D6 e a D10. A D10 já tá no trabalhinho de retornar pra casa, já tá fazendo a aulinha de dança pra soltar, porque já tá mais durinho, olhando como será que os outros vão me ver. Isso que eu não tenho esse olhar pra elas. Pra você ver, gente, a gente vai endurecendo, entendeu? Então a gente precisa estar sempre se trazendo pra amolecer de volta, né? Essa coisa da sexualidade, dançar, mexer o quadril, tem totalmente a ver com o prazer, com o sexo bom. Tá tudo engatado, Ana, é isso mesmo. Um dia também nós vamos fazer as paradas aqui de sexualidade pra falar, tá bom? Pra mulherada. Então, é isso, assim, é se trazer de uma maneira menos racional, menos, assistir uma aula e aí entendi, senti o quê, amor? Senti o quê? É pra sentir? É pra sentir, gente, tá? As respostas mais importantes estão aqui. Essa coisa de que, cara, falaram tão mal do coração, né? O coração ficou estigmatizado, não é bom ouvir o coração, não, porque o coração sabota a gente, e não sabota, não. A não ser que a gente esteja preso no ego de desejos que a gente já viu, coisas que não são pra gente, e a gente mesmo assim quer continuar ali porque sim, porque eu quero, porque eu já fiz o filminho na minha cabeça e eu quero assim, vai ser assim, senão eu vou pegar minha bola, não brinco mais.
Aí põe a culpa no coração, que o coração engana, que o coração é traiçoeiro. Os saberes do coração são muito puros, retos, diretos, espontâneos, desde que a gente permita que eles tragam as verdades que são as verdades, não aquelas que a gente gostaria que fosse. É uma boa diferença entre uma coisa e outra, né? Vocês podem perceber que eu não tô mais lendo as perguntas, porque eu sinto que às vezes eu acabo não conseguindo me conectar com o que precisa vir quando eu fico lendo as perguntas, então eu realmente simplesmente intuo e fluo e deixo a coisa vir organicamente, que é esse sempre a premissa básica que eu uso e digo para vocês também aprenderem a fazer, que é deixar fluir, é deixar orgânico, é deixar acontecer essa existência única, que é cada um de vocês aí, ó, essas 213, 12, 13 pessoas que estão aí, cada uma única, com uma fagulha eu sou diferente, uma centelha eu sou diferente da minha, só tu pode fazer o que tu veio para fazer aqui. Só tu pode dar uma guinada na tua vida do jeito que tu deseja. Ninguém mais vai fazer, o pai não vai fazer, a mãe, o marido, o cachorro, o papagaio, o filho. Ai, não, porque eu vou ter um filho, porque daí eu vou ter um motivo. Não põe essa pressão no filho. Tenha um filho se tu quer compartilhar a vida com outro ser humano que vem existir através de você. Agora, não faça projetos pondo no outro. Filho, pai, mãe, marido. É teu, é tu, é teu. As pessoas estão para compartilhar com a gente, para nos apoiar nos momentos difíceis, para nos alegrar nos momentos legais, para vibrar junto, para compartilhar e complementar. Não é para salvar, não é para tu enfiar a pessoa dentro e achar que tá tudo bem quando tá tudo vazio. Senão todo mundo que for embora vai te levar um pouco. Vai te levar. Porque tu tá sempre esperando que te deem de fora e tá sempre lendo as paradas e aprendendo as paradas, pensando em aplicar nos outros. Aplica em ti. Sai da coisa do outro, entendeu? Olha para ti. Se constitui numa pessoa saudável para ti, admirável para ti, naturalmente vai vir alguém que consegue te admirar e que tu consegue também admirar aquela pessoa e vai ser incrível, porque aquilo é muito maravilhoso se relacionar. É muito maravilhoso se relacionar. Amizade existe, tá, gente? Amizade entre mulheres, Deus é bom, Deus é pai, e eu sou um exemplo vivo de que eu tenho amigas maravilhosas, irmãs, de olharem pra você e falar, pô, amiga, você tá muito foda, você tá muito maravilhosa, meu Deus, você tá arrebentando, que linda, e que quando você tá na merda também vai lá, te acolhe e te abraça. Existe. Existe bom relacionamento na família, existe, e não é o da novela, é o melhor que pode ser dentro da tua realidade. Existe relacionamento legal, afetivo sexual, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, hétero, homo, que seja. Existem relacionamentos legais e saudáveis, mas são pessoas que conseguem estar livremente juntos. E livremente, parem de se engessar nos conceitos e achar que é de pegar alguém. Livremente é poder ter vida pessoal, é poder ter vida profissional, sem Instagram fake para supervisionar, sem supervisionar no WhatsApp, ficar mandando 1 milhão de mensagens, sem tratar o boy como filho, sem o boy tratar a mina como filha. Existe essa realidade, tá? É isso que eu quero dizer pra vocês. Agora, o modelinho antiguinho, aquela coisa durinha, cara, eu realmente não acredito que possa funcionar nos tempos de hoje. Eu acho que existe um chamado para uma realidade mais real, mais verdadeira, mais permissiva no sentido do sentir, do intuir, do viver sem travas, escolhendo estar junto, poder fazer suas coisas e voltar para aquela pessoa, porque aquela pessoa me dá um tesão, aquela pessoa eu admiro, aquela pessoa faz a vida comigo e a gente vai crescendo junto. Isso é maravilhoso, isso existe, tá? Se não rola na tua vida, é porque tu não tá nessa sintonia. Então tu precisa se trabalhar, porque que existe. Eu conheço pessoas que vivem isso. Isso é vida, isso existe, só tão gostoso, tá? Não precisa já dar rótulo, não precisa já apressar tudo e fazer igual todo mundo faz. Vive o que tiver pra te viver no teu silêncio, quietinho. Às vezes não precisa sair aí falando tudo das tuas paradas, sabe, gente? Às vezes, assim, tem uma necessidade de aprovação que tem que contar para as pessoas falarem, nossa, não precisa disso. Tudo que é fidedigno da alma também, a gente não precisa ficar fazendo propaganda, colocar camisetinha com a causa, tipo, pra dizer, olha o que eu consegui, né? Então, é um processo interno, é com a gente, temos 1 minuto, eu vou me despedir, 220 pessoas na live, quem não se inscreveu, mulherada, corram lá na bio, a gente já tá em mais de 700 mulheres no grupo do Telegram, a gente vai ter semana que vem esse tempo pra estar juntas, durante 7 lives complementares com temas,
para fazer esse trabalho bacana, então vão todas se inscreverem. Obrigada pela presença dos homens e das mulheres. Eu amo os homens e amo as mulheres, essa coisa yin yang faz muito sentido para mim. Nesse projeto vão ser as mulheres, meninos, não fiquem chateados, não é nada pessoal, mas é que algo me chamou do feminino e é isso que eu vou fazer, porque eu sou de sentir as coisas que eu venho fazer, eu sinto e faço. Boa noite pra vocês, obrigada pela companhia, a live fica salva 24 horas, tá bom? Beijo no coração de vocês, muito, 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 muito obrigada pela companhia, gratidão.